Olá, terceiro vídeo no canal. E eu ia gravar o vídeo sobre o Deus das Pequenas Coisas, não pense que eu esqueci, eu coloquei nos status. But eu decidi, no finalzinho pro comecinho dos meses, colocar meio que o resumo das minhas leituras. Porque caso eu precise citar algum livro ou outro, eu vou precisar fazer uma resenha pra cada um. E nessas mini resenhazinhas vocês vão ter alguma noção do que vai estar acontecendo nos meus meses de leituras, basicamente. Vou comentar também as LCs dos próximos meses. Para começar, eu li O Bom Filho. Não é Covid. Eu acho. Eu li O Bom Filho. Não estou encontrando um Bom Filho. Esse livro é um livro coreano. Saiu pela Todavia. Acho que foi Todavia. A editora Todavia. Essa capa aqui, que é tipo um sangue coagulado com um rosto, escrito Bom Filho no meio. Da Yoo Jong-jong. Me corrijam se souberem coreano. Se não souberem, é melhor calar a boca. Então, o que tem nesse livro? Um livro sobre um possível psicopata? Talvez. Ou sobre um garoto injustiçado que foi obrigado a passar a vida inteira tomando medicamentos controlados para barrar uma possível psicopatia. É lendo o livro que você vai ter que descobrir isso. Basicamente a premissa é essa. Um garoto, não um garoto, um rapaz de seus 25 anos, na flor da idade, acorda com um cheiro de sangue. Um cheiro bem característico para uma pessoa conhecer. Ele acorda com esse cheiro de sangue e ele se sente sujo, meio que com a pele meio travada, uma coisa meio ressecada na pele. Então ele acende a luz porque ele acha que é lama e ele acha estranho porque ele não se sujou na noite anterior, não que ele se lembre. E ele acende a luz e está coberto de sangue. Não só isso, a cama está encharcada de sangue, o chão tem pegadas de sangue e quando ele sai do quarto dele, olha a escada tem pegadas de sangue e no final da escada ele encontra sua mãe com um corte de uma orelha até a outra, formando um belo sorriso macabro. E aí, assim que a gente começa o Bom Filho. Esse é aquele tipo de livro narrado em primeira pessoa. Então, se você já leu Dom Casmurro, você vai saber que não se deve confiar em narradores em primeira pessoa. Não se deve confiar em ninguém, na realidade. Se você confia em alguém, você é trouxa. Mas não confie em narradores em primeira pessoa. Eles vão falar o que der na telha. E você não tem como saber se eles estão mentindo, porque eles são o único ponto de vista. Então desconfie até da comida que eles comem. Ok? E é isso. Não vou falar mais desse livro, mas eu recomendo a leitura. Ele é frenético. Ele é insano. Você não tem vontade de parar de ler até que você descobre o final. E o final é tipo... BUM! Sua cabeça explode e cai pedacinhos pra todo canto. É incrível. O próximo livro é o Anna Karenina, do Tolstói. Anna Karenina, do Lev Tolstói. Essa aqui é a capa. Na realidade é diferente, né? Mas porque é o Kindle preto e branco, não tem como ser idêntico. O que é que tem pra falar desse livro? É um livro pra ler se você tem paciência. Se você tem tempo livre, se você tem companhia pra ler esse livro. Esse é aquele tipo de livro que você não é indicado ler sozinho, porque a chance de você desistir de ler o livro é grande. É um livro com em torno de 900 páginas, um livro clássico, traduzido do russo. Então, se não fosse o trabalho impecável de Rubens Figueiredo para traduzir esse livro da forma mais próxima do original e uma forma mais próxima da linguagem que a gente fala, porque se a gente dependesse do tradutor da Martin Clary, a gente estava falando com linguagem culta. E tipo,
É aquele livro que você não vai gostar do protagonista. É aquele livro que você não vai gostar do protagonista. É aquele livro que você vai querer cancelar todo mundo. Coisa boa pra fazer nos dias de hoje, né? E o que é que tem nesse livro? Duplos. Mas o que são duplos, Davi? Petersburgo, Moscou, Ana Karenina e Vronsky, casal ruim. Ops, isso foi spoiler. Kit Levin, casal bom. Duplos. Esses são duplos. E o que é que a gente vai ter aqui basicamente? A gente vai ter a construção de uma das construções de uma personagem adulta. E as consequências que isso vai trazer na vida dela e na vida das pessoas que estão ao redor dela. No outro ponto narrativo, a gente tem a história do Lievin, que é um homem rico, gostosão, bonito, porém carrancudo, matuto, digamos um pouco sem educação e... como é que se diz? Não sou essa palavra. Tímido. Eu não diria tímido. Eu diria carrancudo mesmo. E eles querem pedir a mão da Kitty em casamento. Só que o que acontece? O Vronsky chega e... enfim, eu não vou contar a história do livro, que são 900 páginas. Vale a pena ver o filme. Sim, o filme é bem interessante, principalmente por conta do final. O final de Ana Karenina vale a pena todo o sofrimento do livro só para ler aquele final. Aquele final, aquela descrição, o autor consegue narrar o livro em câmera lenta. É uma coisa incrível. Você lê, você não acredita no que você está lendo. Você termina de ler, você também não acredita. A Ana, ela disse que ela terminou o capítulo, que acontece uma coisa X, ela teve que reler o capítulo. Porque ela não acreditou no que ela viu. Ela, tipo, releu, foi tipo assim, meu Deus. A gente ficou até a piada. Enquanto a gente tava conversando, ela já releu esse capítulo 3 vezes. Mas, tipo assim, vale a pena se você tiver disposição. Senão você vai detestar o livro, vai detestar o autor e vai ficar com raiva de livro clássico. Então eu indico se você tá mais à frente na questão de conhecer livros. Possivelmente você não está nessa parte. E, ai, meu queridinho, ai, o tava favorito. Esse autor, que eu conheci ele, eu conheci esse livro em dezembro, mas o autor que eu conheci esse ano é o Zafon. Triste final de Zafon, que morreu ano passado, vítima de um infarto, ou foi de Covid. Sou péssimo com informações. Mas nos deixou sua curta obra de em torno de 10 a menos, eu não lembro exatamente. Tem os 4 livros da saga do cemitério, tem 3 da trilogia, tem Marina, então no caso dá 8, e tem um livro de contos. Então são 9 livros que ele nos deixou. O que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a construção de um personagem que você vai amá-lo e vai odiá-lo. Quase o Brasil, oh meu Deus. Só que ele é um personagem muito humano. Então você entende o porquê ele faz o que ele faz, você entende e concorda com o que ele deixa de fazer ou com o que ele acaba fazendo. Tanto para se proteger quanto para proteger as pessoas que ele quer proteger, que são pouquíssimas, porque ninguém se importa com o David Martin, que é o protagonista desse livro. Ele se encontra, ele chega a se encontrar numa situação que ele tá numa empresa que ele não gosta, que escraviza ele para fazer os livros. Ele não tem saúde, então ele está à beira da morte. E ele vê o amor de sua vida nas mãos de outro. Então ele não tem nada a perder. Até que chega uma oportunidade de emprego de um editor do exterior que oferece apenas saúde, fama, dinheiro e quem sabe o amor da sua vida de volta. Em troca de uma única coisa pequena, mas que dizem que coisas pequenas começam avalanches. Então, no caso, seria um novo evangelho, quem sabe, capaz de persuadir várias pessoas. É o que vocês vão ter que descobrir lendo o livro. No quarto livro, no caso, foi Insônia, do Graciliano Ramos. Eu particularmente não gostei desse livro. Eu acho que o Graciliano ele deve se desenvolver melhor nos romances. Eu acho que os contos passam uma mensagem, mas a forma que eles passam essa mensagem não me agrada tanto. Tem 2 contos específicos que eu amei, viraram favoritos, porém o material como um todo não me agradou.
Não que ele tenha escrito o livro para agradar a mim, porém a minha opinião como leitor. Teve um conto específico que ele vai narrar como se fosse um fluxo de consciência na cabeça de um bandido que tá soltando uma casa. Vai ter gente se revirando nesse vídeo só por causa disso agora. Só que meio que ele vai sendo narrado com alguém perseguindo ele. Só que você começa a ler, você começa a perceber que quem tá perseguindo ele não é uma pessoa. Quem tá perseguindo ele é ele mesmo. A consciência dele persegue ele aonde ele vai. Então você lê o livro e termina o conto, você lê o conto e termina o conto com aquele tipo assim, será que esse cara fez o que fez? Eu não vou entrar em detalhes, porque senão vou entrar num debate tão grande que eu não quero nem me meter nisso. Mas enfim, não gostei, porém vale a pena se você quiser conhecer Graciliano. Eu indico os romances, acho que São Bernardo é um romance dele, me recomendaram ler São Bernardo, Vidas Secas do Graciliano também é interessante você ler. Memórias do Cárcere eu não indico tanto porque é um livro muito pesado. Ele vai falar um pouco do Graciliano em si, quando ele foi preso numa determinada prisão, que ele sofreu maus tratos, trabalho forçado. Então é um livro muito triste, porém real. Então, mas é um livro meio grande. Não recomendo para começar o autor. Ainda não li nenhum deles, porém quero muito ler ano que vem. Li o incrível, fabuloso, não tem palavras para falar desse livro, que é o Fique Comigo, da Ayubama Adebayo. Esse eu sei pronunciar. Ou não, né? Só sei que nada sei, como diria, não esqueci o nome do filósofo. Esse livrinho é aquela história, não subestime. Não, tamanho do documento. Essa coisinha aqui consegue fazer o que Ana Karenina não fez em 900 páginas. Não tô menosprezando o livro, ele tem sua importância, mas essa aqui é uma coisa incrível. A gente começa acompanhando a narrativa de uma mulher que não consegue engravidar, de um marido que é forçado pela família a arrumar uma segunda esposa, porque na Nigéria, onde se passa esse livro, é permitido e incentivado a poligamia. Só que essa personagem ela não concorda com isso. E o protagonista, que é o Akin, esse livro, o mais interessante nele é que ele é narrado em 2 pontos de vista. Então nós temos os capítulos dela, seguidos dos capítulos dele. Então a gente não tem esse perigo de ler um livro em primeira pessoa e se deixar levar pela opinião de um personagem apenas. A gente tem os 2 lados da moeda. Então quando a gente termina o livro, a gente tem uma história extremamente completa, que com começo, meio e fim, sem aquela tramóia de um final aberto. É um livro incrível sobre maternidade, sobre o lugar da mulher na sociedade, sobre até onde, a frase que eu fiquei nessa sinopse aqui, o quanto estamos dispostos a sacrificar em nome da nossa família. Só essa frase resume esse livro inteiro. É uma frase incrível. O final desse livro é uma coisa absurda. É um final melancólico, é um final real, é um final tapa na cara, é uma coisa sem comentários. É incrível o final desse livro. Eu vou surtar tanto na discussão desse livro que o que Laura que me aguente eu surtando nesse livro, filho. É uma coisa incrível, é uma delícia, como diria Celso Ricardo. Por último, por penúltimo, eu li um conto LGBT chamado Dois Garotos no Navio. Não amei o conto, porém achei um conto interessante. Ele se propõe a construir um sentimento de perda e saudade de um ente querido seu que acabou morrendo em 11 páginas. Então é um desafio. E ele cumpriu esse desafio, porém eu queria mais. Eu queria que ele se aprofundasse nos personagens. Eu queria entender a construção de como começou aquele romance, como ele terminou. E a gente não tem essa informação, a gente só tem um trecho, sei lá, a gente só tem isso aqui do que deveria ser isso. Entendeu? Então, recomendo, ele tá de graça no Kindle normal, mas você não tem no tabletzinho. Você pode baixar o aplicativo e ler de graça, é um conto que vale a pena ser lido, sim. Qualquer livro vale a pena ser lido, a menos que seja Sara de Mess, a menos que seja 50 Tons de Cinza, sem preconceito, obviamente. Então, é esse o resumo da ópera de livros escritos.
agora uma coisa que eu me propus a fazer esse mês foi ler um HQ. Coisa que eu não costumo fazer, é a primeira HQ, graphic novel ou quadrinho, chama do que quiser, que eu li, que foi Vingadores Cruzados das Crianças. Aquele que teve toda aquela polêmica do Crivella, por causa do beijo mais chafulento do mundo. Não tem nada demais naquele beijo. E deu aquele escândalo inteiro. Eu li a HQ, achei uma HQ muito boa. Gostei da história, gostei dos personagens, li uns trechos em inglês. Ou que eu já tinha lido, né? Que eu comecei lendo no celular, depois eu vi que tinha disponível pra quem é Member Prime da Amazon. Só que tava em inglês. Então umas partes eu acabei lendo em inglês e gostei da experiência de ler um quadrinho no Kindle. Recomendo, gostei da HQ. Eu quero ler a continuação, que é Os Vingadores vs X-Men, e o antecessor, que é o Dinastia M, e quero mais história dos Jogos Vingadores. Nossa, Hulk e Wicano, dono da porra toda, maravilhoso. É isso. Essas foram as minhas leituras. Agora eu vou mostrar aqui dois livros que eu não sei se eu vou ler os dois nessa semana, caso vão ficar para o resumo de março, que são, os dois são da biblioteca. É o Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos, da Lígia Fagundes Telles. Lígia divina, perfeita. Se você nunca leu um conto da Lígia, faça um favor a si mesmo e vá ler um conto da Lígia. Eu recomendo muito esse do Venha Ver o Pôr do Sol. Acho que está em domínio público. É aquele conto que você desconfia até da sua sombra quando você começa a ler ele. É aquela historiazinha do não confie em ninguém. Eu li o primeiro conto, que é o Casamento, não gostei, achei um conto meio... tipo... O segundo é incrível. Espero que o terceiro, que é As Formigas, seja muito bom. Mas tipo assim... acho que vou terminar hoje. Quem sabe? É fininho, então, tipo... talvez eu termine. E o outro que eu acho que eu vou ter que pegar de volta, se eu passar da página 60 por aí, é O Capitães da Areia, do Jorge Amado. Jorge Amado, você não sabe, é um dos autores mais prolíficos da literatura brasileira. Você já leu Jorge Amado hoje? Não? Valeu! E a gente não precisa falar desse livro, todo mundo conhece a história do Capitães da Areia. Se não conhece, deveria conhecer. Tem uma adaptação da Globo. E aí a gente acompanha esses garotos pobres tentando sobreviver em uma sociedade hipócrita. É isso. Eu tentei ler esse livro na época da escola. Acabei não lendo, por N motivos. Mas eu quero dar uma segunda chance ao autor. Eu quero muito ler O Tendo dos Milagres. Eu quero muito ler o Tietê do Agreste. E eu quero muito ler o Dona Flor e Seus Dois Maridos. Eu acho que eu vou morrer de rir com o Dona Flor e Seus Dois Maridos. O Jorge Amado, ele tem esse tom crítico, sarcástico, mas também quando ele quer trabalhar, que essas mazelas da sociedade, ele sabe trabalhar. Isso. Esse mês eu vou começar a LC dos Miseráveis. A gente vai ler desse mês, de janeiro, fevereiro, março, até julho, porque são livros de 1.500 páginas em 5 livros de 400 páginas, mais ou menos. Então, um livro por mês. É isso, e eu vou ler Conceituantes das Viagens, Destinos Literários, ou O Livro dos Peixes, de William Goodwin, que é um livro, segundo a Didi, que é um livro meio Matador 5, meio Kurt Vonnegut. Saudade de ler Kurt Vonnegut. Um dia eu faço resenha de Matador 5. Mas é isso. Essas foram as minhas leituras. Possivelmente o próximo vídeo será ou de Fique Comigo, ou do Deus das Pequenas Coisas. Talvez o Deus das Pequenas Coisas, que a discussão será primeiro. Isso. Beijo pra vocês. Leiam livros. Isso.